Seja muito bem-vindo ao portal T7 News. Hoje uma entrevista muito especial. Estamos aqui no gabinete da presidência do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, na presença do presidente, Dr. Paulo Galizia, desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo. Uma grande alegria que nós conseguimos viabilizar essa entrevista por vários motivos. Um deles porque a Justiça Eleitoral ela se apresenta como o órgão público mais eficiente do Brasil. Ela tem uma função importantíssima de garantir o exercício da cidadania e o fortalecimento da democracia. E também, em especial, o TRE de São Paulo, pela magnitude, que é o maior tribunal eleitoral do Brasil, num colégio eleitoral com cerca de 33 mil eleitores, um orçamento estimado de 930 milhões de reais, e essa máquina toda ela é gerenciada por uma equipe muito eficiente sobre a liderança do nosso presidente, Dr. Paulo Galizia. Muito obrigado pela participação aqui no portal T7 News. Dr. Paulo, e o senhor, como presidente do Tribunal Regional Eleitoral, nos anos de 2022, coincidiu de ser um processo eleitoral muito complexo e complicado, do ponto de vista de polarização do ambiente e da possibilidade de hostilidades e violência política. Como que foi conduzir esse processo no Brasil nesse momento? Bom, em primeiro lugar, eu queria agradecer a oportunidade de contar aqui com a sua presença, com a sua entrevista, para justamente permitir que todos conheçam a importância do Tribunal Regional Eleitoral do Estado de São Paulo, que conta, na verdade, com 33 milhões de eleitores, né? Quase com o número de eleitores de um país como a Espanha ou Colômbia, né? Todos aqui no estado de São Paulo. Bom, nas eleições de 2022, nós já estávamos prevendo que seria uma eleição bastante disputada, tendo em vista o que aconteceu em 2018. Então, eu participei das duas eleições, eu posso te dizer que em 2022 nós estávamos melhor preparados para isso. Mas qual foi a característica dessa eleição? Como houve um ataque à própria instituição, o próprio Tribunal Regional Eleitoral, sobretudo no que diz respeito à eficácia da urna eletrônica, nós temos um planejamento muito bem feito de eleição para eleição, mas nós perdemos muito tempo defendendo o nosso sistema. Então, parte da nossa energia foi voltada para isso. Isso nos atrapalhou bastante, sobretudo no período de planejamento, porque algo que não era questionado nos últimos 20 e poucos anos, de repente passou a ser questionado e precisamos, com toda a clareza, mostrar a eficácia e a importância da urna eletrônica. Isso foi um fator que atrapalhou. Havia também um pouco de receio em relação à possível violência. Isso também gerou um receio nos nossos funcionários, nos nossos juízes, nos nossos colaboradores, e nós tivemos um trabalho importante para tentar deixá-los tranquilos para o pleito, um esforço muito grande para dar segurança, não só aos nossos funcionários e principalmente ao eleitor. Então houve um trabalho de preparação muito grande, maior do que as outras eleições. E nós fizemos essa pergunta porque muita gente acredita que a Justiça Eleitoral ela somente julga processos eleitorais, mas não. Ela tem uma função importantíssima de preparação, realização e totalização do processo eleitoral. Como que funciona esse trabalho herculano que é feito pela Justiça Eleitoral, eleição após eleição? Como que ele se inicia e como que é o desfecho dele? Olha, é um trabalho longo. Eu comparo o nosso trabalho aqui na Justiça Eleitoral a um desfile de uma escola de samba. É feita uma preparação, depois do espetáculo, alguns dias depois já se começa com a eleição do samba enredo e assim por diante. Então, as funções do Tribunal Regional Eleitoral, na verdade, são 4. A função jurisdicional, de julgar os processos na matéria eleitoral, de propaganda, registro de candidatura, prestação de contas, etc. Isso nos toma um tempo quase que integral. Temos a questão jurisdicional, já disse, administrativa, que é organizar as eleições. A consultiva, o tribunal também responde consultas. E a função normativa, exatamente. Nós baixamos algumas resoluções para adaptar as resoluções do TSE. Mas, para mim, a mais importante é a administrativa, que é justamente organizar as eleições, né?
como eu te disse, são 34 milhões de eleitores aqui em São Paulo, envolvidos numa eleição, são mais de 400 mil pessoas, entre mesários que são convocados ou voluntários, força-tarefa para transporte de urnas, equipe técnica para inseminar os dados e fiscalizar sob o ponto de vista de correção técnica das urnas, se tem alguma com defeito, se não tem, escolas, escolta dessas urnas, preparação das urnas, escolha das pessoas que vão trabalhar, porque isso também não é feito de qualquer maneira, a gente precisa de pessoas vocacionadas, né? Então, a eleição envolve toda uma população e todo o Estado. Eu acho que no dia da eleição aqui é um dia de festa, né? São Paulo fica paralisado de uma certa forma, mas todos... É bonito nós andarmos nas ruas e vermos aí toda aquela mobilização, aquela cidade parada em termos comerciais, mas todo mundo votando. Então, eu acho que essa é a grande função da Justiça Eleitoral. Preparação, organização, sem contar na totalização do resultado das eleições. E o TRE de São Paulo ele tem se destacado por trazer soluções inovadoras para problemas complexos. E essa gestão administrativa do tribunal e essa gestão de soluções dessas demandas, ela é feita com base em planejamento, programas, planos. Como que é essa estrutura dessa organização? Existe um plano maior, um macro, e aí dentro desse plano macro existem programas internos que garantem a execução desse plano macro? Sim, são inúmeros planos e inúmeras secretarias. Cada secretaria cuida... Nós temos a Secretaria de Comunicação, Secretaria de Informática, Secretaria de Organização das Eleições, tudo isso sob o guarda-chuva de uma direção geral, que por sua vez está sempre em conexão com o Tribunal Superior Eleitoral e com os demais TREs. Toda sexta-feira existe uma reunião dos diretores gerais de todos os tribunais regionais eleitorais do Brasil inteiro. Então, são planos que vão tentando aperfeiçoar aquilo que já foi feito e inovar em soluções para aquilo que virá. E eu sou testemunha da evolução administrativa dos tribunais eleitorais, na questão, por exemplo, da biometria, na questão de acessibilidade de eleitores, inclusive de melhoria material dos prédios utilizados pelo eleitoral, a comunicabilidade. Hoje em dia, você cidadão de São José dos Campos, se você tiver o seu título eleitoral numa outra cidade, você não precisa ir até o local do seu domicílio eleitoral. Você pode ser atendido em qualquer cartório eleitoral do estado inteiro, porque todos estão interligados e a sua função vai ser, a sua demanda será atendida independentemente de você estar ou não no seu domicílio eleitoral. Tudo isso é fruto de planejamento. E esse fio condutor aí das ações do TRE e dos demais tribunais eleitorais do Brasil, ele é dentro desse guarda-chuva chamado Planejamento Estratégico 2021-2026, que visa, sobretudo, garantir a eficácia e o exercício de direitos fundamentais. Exatamente. Então, são vários os direitos que constam, são os objetivos desses planos, né? A garantia dos direitos fundamentais, a melhoria da questão voltada à informática, defesa dos nossos dados, participação feminina. Todos esses pilares que são inúmeros, os chamados planos macro, né, do nosso sistema, e são sempre atendidos. Isso também tira um pouco da discricionariedade do administrador. Ele está preso a esses planos de forma que eles tenham sucesso, porque se cada gestão se voltar do zero, eu acho que a continuidade será difícil. E dentro desses planos tem um projeto de inclusão político-eleitoral. O que vem a ser esse? Bom, esse projeto, eu tenho muito carinho por ele, começou efetivamente aqui na minha gestão, e decorre da observação de que em alguns locais se verificou uma pequena participação dos eleitores. Na região aqui no estado de São Paulo, a região do Vale do Ribeira, região litorânea,
região do Pontal do Paranapanema, região dos quilombolas, indígenas. Nós temos muitas comunidades indígenas aqui no estado de São Paulo e nós fomos a campo com a ajuda do ITESP, do governo do estado, da FUNAI, verificar qual o motivo de que dada a pequena participação eleitoral dessas comunidades, embora muitos deles já tivessem o título eleitoral, mas simplesmente não compareciam às urnas. E em cada região foi detectado um problema diferente, uma questão diferente, e eu uso aqui como paradigma, apenas para exemplificar, uma ação nossa que aconteceu aqui em Ilhabela, que é uma região próxima aí a São José dos Campos, em que nós instalamos zonas eleitorais das comunidades de Castelhanos e também do Bonete, porque eles tinham muita dificuldade de se dirigir até o centro da ilha de Ilhabela para votar, sobretudo porque as eleições ocorrem no domingo, e é um dia em que eles, por causa do turismo, é um dia rentável para eles, né? E havia muita dificuldade. Então, com a ajuda da Polícia Militar, as urnas são levadas para esses locais por helicóptero, usamos um sistema de rádio e o eleitor pode votar no lugar da sua própria moradia. Isso aconteceu em 4 ou 5 ou 6 regiões do estado, trazendo para a Justiça Eleitoral ou levando o cidadão a votar em torno de mais de 2.000 eleitores que estavam à margem do nosso sistema eleitoral. Existe um outro projeto também chamado Parceria Cidadã, que é desenvolvido pelo TRE de São Paulo. Em que consiste isso? Bom, nós estamos no impasse, né? Eu acho que esse impasse é um impasse que pode ser comparado ao que acontece com as agências bancárias. O número de agências bancárias no país está diminuindo porque muita gente acessa os serviços bancários por seus respectivos aplicativos. A Justiça Eleitoral é a mesma coisa. Você pode fazer uso do aplicativo e da Justiça Eleitoral e resolver os seus problemas com o celular sem sair de casa. Agora, nós temos uma população que vive à margem disso, os chamados analfabetos digitais, né? E isso acontece nas cidades menores. Como nós não temos condição de manter cartórios eleitorais nos 465 municípios do estado, nós temos 393 zonas eleitorais, nas quais existem os cartórios, mas temos alguns locais, por exemplo, São José dos Campos, que abrange alguns municípios próximos, mas que não tem sede da Justiça Eleitoral, Monteiro Lobato, por exemplo. Nesses municípios foi oferecido uma parceria, segundo a qual a prefeitura cede um funcionário e um pequeno espaço, uma sala e um computador, onde qualquer um do povo, qualquer popular ou eleitor pode ir lá comparecer e realizar os seus serviços sem que tenha que se deslocar até o cartório eleitoral, que no caso de Monteiro Lobato, por exemplo, ficaria em São José dos Campos. E aí é uma espécie, entre aspas, de despachante, né? Com isso a gente atinge esse público que não tem o aplicativo no seu celular e quer regularizar a sua situação eleitoral sem que tenha que pegar um ônibus, um transporte e andar 50 quilômetros. Porque nós temos, sobretudo no norte do estado, zonas eleitorais que abrangem 4 ou 5 municípios. E aí eu não tenho condição de ter 5 prédios para atender essa população, até porque, estatisticamente, a procura é pequena, não comporta também um funcionário, uma estrutura, um aluguel de um prédio pela prefeitura para esse tipo de atendimento. Então, são entre 200 possíveis prefeituras que fariam esse acordo conosco, nós temos acho 90 e poucos, parece que 100 mais ou menos, que participam desse projeto. Porque às vezes também tem que ver a conveniência do município, mas normalmente tem sido bem recebido pela população. E nesse trabalho de inovação e garantir aí a realização e a lisura do processo eleitoral, houve uma iniciativa do TRE de São Paulo que chamou a atenção, se destacou, justamente pela inovação, que é de gerar pagamento via Pix e ajuda de custo para os mesários nas mais de 100 mil sessões eleitorais. Isso é uma coisa que foi feita de uma hora para outra com bastante eficiência e que trouxe uma solução prática para um problema que existia muito grande. Sim. E como que foi esse processo? Quem que teve essa ideia? Quem foi o pai da criança que conseguiu trazer esse benefício aí para todo mundo? Bom, olha, Marcos, o que eu posso dizer é o seguinte, como eu te disse, numa eleição nós usamos
mais de 300 mil mesários. E, obviamente, que essa pessoa, ela colabora, mas ela precisa ser compensada, no mínimo, com uma verba para alimentação, bebida, etc. E nós já tentamos vários meios de pagamento historicamente. Cartão, às vezes a pessoa tinha que buscar no correio, levava a carteira de identidade. Agora, nós temos uma parceria com a inovação, com a criação do Pix, que não é uma criação nossa. O nosso sistema, nosso diretor-geral, em contato com o Banco do Brasil, surgiu essa ideia de adoção do Pix. E é realmente muito mais fácil, muito mais acessível e permite que o mesário receba de imediato a sua remuneração, coisa que em tempos passados, em que ele tinha que até ocorrer, demorava às vezes 15 dias para ele receber e alguns acabam até desistindo. Então, na verdade, isso é fruto de uma parceria do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo com o Banco do Brasil e vai se expandir para todos os TREs do Brasil. Case de sucesso. Exatamente. E que acaba, de certa forma, qual é que é a palavra? Acaba, de certa forma, incentivando outras pessoas a atuarem como mesário. Sim. Aqui agora existe essa facilidade que antes a pessoa precisava ir no banco, ou precisava ir no correio, pegar o cartão, emitir um cartão. Tudo isso dá trabalho e custo, né? E ajuda de custo, porque mesário não recebe nada. Exatamente. Dr. Paulo Galiza, e além dos projetos, existe um programa muito importante que o TRE desenvolve, que é o combate à desinformação. Problema hoje que graça na sociedade, não só no Brasil, mas de todo mundo. E como que é desenvolvido esse programa? Bom, esse programa ele se dá por orientação do Tribunal Superior Eleitoral e ele é utilizado nos tribunais eleitorais estaduais, como aqui em São Paulo, basicamente no período eleitoral. Ele funciona como uma forma de detecção das notícias que circulam nas mídias, aceita denúncias e verifica a veracidade ou não dessas notícias, dando uma resposta às dúvidas sobre a veracidade numa velocidade possível, né? E é feito também com uma parceria com esses institutos que conferem a veracidade das notícias falsas. Acontece, como você sabe, você que está no jornalismo, que esse fenômeno da desinformação não é um fenômeno só da justiça eleitoral, é um fenômeno mundial que abrange até agora nessas guerras, né, que nós estamos vivendo atualmente, no período da vacinação, sobretudo, no período da epidemia, sobretudo sobre vacina, sobre eficácia, né? Então ele deve ser enfrentado, vai ser enfrentado novamente, com certeza surgirão novos ataques, a gente não consegue prever por onde eles vêm, mas eu acredito também no amadurecimento do eleitor. Eu acho que nós estamos, todos nós, mais amadurecidos no sentido de desconfiar das notícias falsas. Antigamente a gente lia um WhatsApp com aquela notícia, olha, meu tio que trabalha no ministério, sabe? Aquilo era considerado uma verdade absoluta. Hoje as pessoas já não dão tanto crédito a isso, né? Eu espero que a gente chegue no momento de equilíbrio em relação a esse assunto. E nessa questão sobre tecnologia, existe uma novidade do TRE, que é da sua gestão também, que é a sala cofre, mas que não guarda dinheiro. Não guarda dinheiro. O que vem a ser essa sala cofre? Bom, a sala cofre, ela visa proteger... O que é mais importante que dinheiro. Mais importante que dinheiro. Proteger as nossas informações, os nossos meios de comunicação interna entre os tribunais, o TSE, porque, independentemente, isso eu preciso deixar claro mais uma vez, embora a grande maioria da população saiba, a urna eletrônica ela não está ligada à internet. Ela está ligada na tomada, informações que são lá depositadas a cada eleição, com o número de candidatos, número de eleitores, e dali sai o boletim de urna que é impresso, ele não tem nenhuma ligação com a internet. Agora, toda a outra comunicação dos tribunais e da justiça em geral, dos bancos, das assembleias, eles têm informações que servem para a comunicação interna de dados. O PJE,
o processo eleitoral é eletrônico e todos esses dados precisam ser protegidos de ataques cibernéticos. Então é para isso que foi criado a chamada Sala COF. Há registro ou tentativas de ataques de hackers ao sistema da Justiça Eleitoral de São Paulo? Olha, como a nossa Justiça Eleitoral está interligada ao TSE, se houver um ataque ao TSE, acaba repercutindo em São Paulo, né? Nós tivemos nas eleições municipais de 2020 uma tentativa de ataque que acabou dificultando o uso do aplicativo para eventual justificativa de voto. Isso prejudicou bastante a eleição de 2020. Mas é um sistema só, então todos têm que se defender. É essa a questão. Sr. Paulo Galiza, e uma inovação também que a gente verificou recente no TRE, isso é bem recente, é a tradução em Libras das sessões de julgamento. Sim. E aí, como que foi essa experiência? Porque me parece que aconteceu uma sessão, né? Agora já estamos na terceira sessão. Olha, isso é uma exigência da sociedade, né? Eu acho que nós precisamos nos lembrar que existem pessoas que têm dificuldade para apreender o conteúdo de uma sessão eleitoral, e na medida que essa sessão de julgamento eleitoral passou a ser pública, ela tem que atingir todo o público, inclusive os deficientes auditivos. E foi feita uma contratação com uma equipe especializada. Por isso que a adaptação foi até rápida. Nós fizemos só um teste antes de realmente viabilizar, porque percebemos que até o chamado, entre aspas, juridiquês foi bem absorvido pelos tradutores de Libras e não recebemos alguns retornos no sentido de que foi bem eficaz essa aplicação das primeiras sessões. No ano que vem, 2024, teremos eleições municipais. O TRE, existe alguma gestação de algum projeto ou serviço inovador, ou o que já existe hoje vai ser aperfeiçoado pelo tempo? Olha, Marcos, nosso primeiro plano é aperfeiçoar aquilo que já existe. Mas cada eleição tem a sua história. E nós temos que respeitar o calendário eleitoral, que se tem o pontapé inicial com o fim do cadastro eleitoral, que se dá em maio do ano eleitoral. A partir daí, nós teremos o número de eleitores que vão participar da eleição e, eventualmente, a partir daí pode haver ainda alguma modificação, como nós também estamos sujeitos às resoluções do TSE, que vão ser editadas em março, mais ou menos. Então, se houver alguma mudança efetiva, essa mudança será planejada ou será adaptada a partir dessas datas. Hoje, o nosso serviço sempre é de olhar para as eleições anteriores, ver aquilo que funcionou, aquilo que não funcionou e tentar melhorar. Obviamente que nós vamos ter algumas melhoras na questão da biometria, por exemplo. Nós fechamos um acordo recentemente com o governo do estado de São Paulo, que passou os dados do IRGD. Com isso, nós temos, em média, 4 milhões de eleitores que têm seus dados do IRGD, de biometria, e serão transferidos para a Justiça Eleitoral, de forma que elas não precisarão ir nos seus cartórios eleitorais respectivos para que seja feita a colheita da biometria. No momento da votação, verificado que os dados biométricos já constam no sistema, ele só vai validar e vai votar. Então isso foi um ganho, porque vai evitar que os eleitores corram aos cartórios eleitorais no período pré-eleitoral. E qual a expectativa da Justiça Eleitoral para as eleições municipais de 2024? Quais são os desafios que estão postos? Bom, as eleições municipais ela têm um caráter diferente, né? Existe uma disputa muito grande, mas é uma disputa regional. Ela não está atrelada aos grandes partidos ou aos grandes líderes nacionais. As rivalidades são internas, então elas exigem uma atuação muito maior do juiz eleitoral do que do Tribunal Eleitoral. O Tribunal Eleitoral ele funciona nas eleições municipais, sobressai o caráter jurisdicional, porque ele é a segunda instância de todas as decisões que os juízes eleitorais, os 393 juízes eleitorais, vão tomar nesse curso. E cabe a eles tomarem as providências que nós tomamos agora em 2022. Se aproximar da sociedade, conversar com as forças de segurança, facilitar o acesso ao eleitor para que tudo transcorra normalmente. Cabe a nós, do Tribunal Regional Eleitoral, orientá-los e dar um material a eles nesse sentido. Isso tem acontecido com muita tranquilidade nos últimos anos.
Doutor Paulo Galizio, o senhor é um juiz de carreira, praticamente 40 anos de judicância, sendo 10 dele como desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo. O que te fez optar por essa carreira, pela carreira jurídica, em especial pela magistratura? Bom, não é uma pergunta fácil, porque essa opção se deu, como você disse, há 40 anos atrás, né? Eu, na minha carreira, no início, assim, durante a minha faculdade, eu fiz estágios em diversos lugares, né? Eu trabalhei em escritórios particulares, trabalhei na extinta CMTC, trabalhei em empresas multinacionais, na Mercedes-Benz do Brasil, mas sempre como estagiário. E todos esses estágios, eles tiveram um fator de utilidade, de fazer com que eu tivesse percebido que ali não era o meu lugar. E isso foi me levando para a magistratura. Por quê? Eu acho que na magistratura eu pude exercer algo que é um pouco raro no dia de hoje, é a autonomia. Nos meus 30 anos de carreira, eu sempre agi com autonomia e com independência. Nunca recebi nenhum tipo de proposta espúria, eu sempre, certo ou errado, eu pude atuar com a minha consciência. E isso, para mim, é a maior gratificação. Foi o que me deu enorme gratidão desse período aí. Na verdade, são 38 anos, quase 40, né? E também ter a oportunidade de morar no interior, sobretudo no Vale do Paraíba, onde eu fiquei 11 anos, conhecer muita gente dos mais diversos setores. Eu acredito que a transparência e a autonomia são as maiores qualidades da magistratura e eu estou muito feliz com essa minha opção. Mas pode ter acontecido algo. Você falou, vou cursar a faculdade de Direito. Olha, eu fui influenciado eu tinha um amigo de infância cujo pai era advogado. Meu pai era advogado, mas meu pai não era advogado militante. Ele era advogado de um banco, né? Então, eu não via na pessoa do meu pai um advogado. Eu via alguém que trabalhava todo dia, mas eu não via alguém como um advogado do contencioso, né? Isso eu via no pai desse meu amigo e nós praticamente entramos juntos na faculdade. Esse meu amigo de infância entrou no ano anterior e nós dois fomos advogar no escritório do pai dele. Num determinado momento eu saí e fui prestar magistratura e ingressei. 2 anos depois, acho que ele seguiu meu caminho. Hoje também é desembargador do Estado de São Paulo, inclusive vai ser o próximo corregedor do Tribunal de Justiça. Então nossos ensinos estão um pouco entrelaçados, mas eu devo à figura do pai dele essa inspiração, Dr. José Eduardo Loureiro, uma das inspirações para ter optado por fazer direito. A magistratura veio depois, com a minha própria experiência. E o senhor já realizou grandes feitos em vida e vai chegar um momento natural de inatividade profissional e social. Quando chegar esse momento, como que o senhor quer ser lembrado no futuro? Bom, eu espero que esse momento esteja distante ainda. Não, mas sinceramente eu não sei exatamente como eu gostaria de ser lembrado. Mas eu me preocupo mais com o presente do que com o futuro, até porque a gente sabe que aqui nesse país a memória não é muito preservada. Mas se tiver que ser lembrado, se for lembrado, eu gostaria de ser lembrado alguém que sempre foi igual no período de estudante, no período de juiz, no período de professor, no período de desembargador, de presidente. Eu acho que eu sempre fui muito fiel às minhas raízes, os meus gostos, as minhas preferências, o meu estilo nunca alterou. Eu acredito, pelo menos, né? Talvez os observadores possam verificar algum tipo de mudança da minha parte, mas eu acredito que eu me mantive a mesma pessoa exercendo o poder ou não. E eu gostaria de ser lembrado com essa minha característica. Dr. Paulo Galizio, muito obrigado pela sua oportunidade de entrevista. Nós, do T7 News, ficamos honrados de estar registrando esse fim desse belíssimo mandato à frente aí na presidência da Rede de São Paulo. Desejamos felicidades para o que vem pela frente. Eu agradeço. Na verdade, o tribunal é muito maior que eu, né? As instituições dependem dos homens, mas elas existem sem os homens. Os homens existem para dar continuação a essa instituição que já tem mais de 90 anos. E eu vou ser lembrado como algum daqueles homens que contribuiu para a manutenção dessa grande instituição que é o Tribunal Regional Eleitoral do Estado de São Paulo. Muito obrigado.